Olá, concurseiro, concurseira! Aqui quem fala é a professora Priscila Mota, novamente aqui dos estúdios JSO. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do direito administrativo hoje com atos administrativos. Galera, eu sei que essa matéria mete medo, eu sei que o conteúdo é muito denso, mas a prof aqui preparou um material em PDF de primeira para vocês, então não precisa se apavorar. Vocês vão acompanhar, não precisa de desespero para estar anotando tudo, porque tudo está no seu material de apoio, certinho? Lembrando, é um tópico mais doutrinário do que com uma lei para você ter ali a referência, porém tem algumas legislações que a gente utiliza, como a lei da ação popular e do processo administrativo. Só que todas essas informações constam no teu material de apoio, certinho? Então vamos para o que interessa sem demora. Atos administrativos. A gente começa lá no material de apoio contando um pouquinho da diferença entre ato e fato. Ato jurídico, ato administrativo, fato da administração, e é interessante que você dê uma olhada nisso. O que interessa pra gente aqui? Eu entender que ato é algo que é praticado, eu tenho toda uma estratégia, eu tenho toda uma logística para que esse ato seja produzido, enquanto que fato ele já tem uma característica mais espontânea. Então essa seria a principal diferença. Dei uma lida lá no material de apoio, ato jurídico, fato jurídico, ato administrativo, ato da administração, tá tudo lá bonitinho, certinho? Não vamos perder tempo aqui, vamos partir para o conceito. Bem, qual é a ideia desse resumão que eu tenho que levar, desse resumo inicial? O ato administrativo é um tipo de ato jurídico, certo? Praticado pela administração pública. Porque eu vou ter atos jurídicos lá no direito privado, no direito civil. Por exemplo, um negócio, uma compra e venda, uma locação de imóveis e a infinidade de contratos que nós temos. Certinho? Então vamos para o nosso ato administrativo. Conceito de ato administrativo. Existem diversos doutrinadores, vários livros. Se você ler cada livro, se você for lendo os livros específicos do direito administrativo, você vai encontrar diferentes conceitos, mas todos convergem para o mesmo ponto, que é: ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública e de seus delegatários, que são terceiros autorizados a agir em nome da administração, que eles exprimem aí, eles emanam ordens que complementem as leis. Então, nesse ponto aqui, quando eu falo ordem que complementem as leis, a gente já começa a perceber que o ato administrativo, ele está vinculado a uma legislação, certo? Então, ao administrador, o princípio da legalidade estrita diz: eu só posso fazer... você, administrador, só pode fazer aquilo que a lei determina. O particular, o cidadão, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, certo? Aí a grande diferença entre o princípio da legalidade para o gestor público, para o administrador e para o cidadão comum, certinho? Então vamos lá. Então, conceito de ato administrativo, manifestação unilateral de vontade da administração pública, emanando ordens que complementem as leis. Quando eu falo em unilateral, quer dizer que só a administração se manifesta. Se fosse bilateral, eram duas partes. Um convênio, um contrato, como a gente vê lá no direito civil, que não é objeto da nossa análise aqui, certinho? Aí, na sequência, a gente vem com pressupostos do ato administrativo. Quando eu vejo a palavra pressupostos, eu vou pensar assim, para que e por que o ato existe? Então, de forma bem simples, pressupostos do ato administrativo: exprimir a vontade do Estado, no caso aqui da administração pública, baseado em normas de direito público. O direito administrativo é o direito público e precisa produzir efeitos de interesse público. É tanto que mais adiante a gente vai falar sobre desvio de finalidade, excesso de poder, o próprio abuso de poder, certinho? Então eu tenho que ter aqui o efeito de interesse público. Se ficar constatado que o ato foi para atender interesses particulares, esse ato ele vai ser nulo, certo? Vamos aqui para o outro lado do nosso quadro, que aí a gente vai tratar dos requisitos ou elementos do ato administrativo, certinho? Esses requisitos e elementos, eles não estão escritos em nenhuma legislação
com esse nome, assim, requisitos do ato. Eles são extraídos de um dispositivo que é o artigo 2º da Lei 4717 de 65, que é a Lei da Ação Popular. Lá nesse artigo 2º, que inclusive consta no teu material de apoio aí à transcrição, ele vai dizer assim, são nulos, tracinho, tracinho, tracinho. Aí na sequência eu tenho uma série de defeitos. De cada defeito desse, o doutrinador tirou um elemento. Então, eu tenho como elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Isso aqui costuma causar um certo pânico, mas é simples, gente. Não precisa se apavorar. Eu já falei para vocês que eu não gosto de método mnemônico, né? Aquelas frases de efeito, aquelas palavrinhas construídas, mas esse aqui ele é bem famoso, é o COFIFOMOB. Por isso que está diferente aqui em preto, certinho? Nós vamos tratar cada um desses elementos agora, começando pela competência. Quando eu falo de competência, significa o limite de atribuições de um determinado sujeito. Lembrando que quando eu estou em direito administrativo e eu falo sujeito, eu posso estar tratando tanto de uma pessoa física, uma pessoa natural, o agente público propriamente dito, o órgão ou a pessoa jurídica, a entidade lá que ela representa. Então, é o limite de atribuição da pessoa jurídica, do órgão ou do agente público para executar aí, para exercitar, para emanar função pública. E como que ela faz isso? Através da edição de atos administrativos. Pensa assim comigo, eu tenho a ideia, a lei me autoriza e eu preciso colocar essa ideia no mundo real. Esse colocar a ideia no mundo real é que é o ato administrativo. O que a gente vai estudar aqui são os processos até você conseguir materializar a ideia, certo? Aqui na competência nós temos duas características da competência, que é a improrrogabilidade e a irrenunciabilidade. De forma mais fácil, a competência é improrrogável e é irrenunciável. Ser improrrogável significa dizer que eu, sendo incompetente para emanar um ato, esse ato vai ser nulo desde a origem, certo? E esse ato, mesmo tendo sido produzido por uma pessoa incompetente, não pode chegar lá uma pessoa competente com atribuições e confirmar esse ato. Então, virando esse entendimento do avesso, um vício, uma falha, um erro na competência, ele anula o ato, o torna o ato nulo desde a sua origem. Não tem conserto, não tem remendo, certo? Justamente porque é improrrogável. Eu não posso passar a minha competência adiante. A competência ela é amarrada para cada um daqueles sujeitos. E o fato de ser irrenunciável é porque eu não posso declinar da minha competência. Exemplo, eu sou bombeira militar, já falei para vocês diversas vezes, e dentro do meu cargo tem uma série de atribuições. Atribuições e competências, limites de atribuição. Eu tenho deveres e tenho direitos. Dentro desses direitos, eu tenho a competência de combater incêndio. Eu não posso dizer, eu tenho competência para combater incêndio, mas eu não quero. Então, eu não posso renunciar à minha competência. Para eu renunciar à minha competência, eu tenho que sair, abandonar aquele cargo. Entendem? Então, é meio que uma vinculação, eu posso dizer assim. Então, competência, limites de atribuição do agente, do órgão, da pessoa jurídica. Duas características importantíssimas. A competência é improrrogável, não posso passar minha competência para outra pessoa e não posso renunciar à minha competência. Pequena ressalva aqui. Nós temos situações de modificação temporária de competência. São elas a delegação e a avocação. Vou colocar aqui no quadro para vocês. Vou colocar aqui do ladinho. Modificações temporária. Aí nós temos a delegação
e temos a avocação. Gente, procurem observar o sentido de cada palavra. Eu estou falando de modificação temporária. Se é temporária, é transitória, relacionada a uma situação, a alguma circunstância, que em algum momento vai acabar aquela circunstância, certinho? Lembrando, é improrrogável e é irrenunciável. A modificação temporária, na forma da delegação, eu pego aquela atribuição que é minha e transfiro temporariamente para um terceiro. Eu transfiro a execução daquela competência para um terceiro, certo? Aqui, essa delegação, ela não pressupõe uma relação hierárquica. Eu posso delegar para uma pessoa de mesma hierarquia que eu ou alguém que está abaixo. É óbvio que eu não vou delegar a missão para o meu chefe, né? Então, essa é a delegação. Na avocação, eu pressuponho uma relação vertical, uma relação hierárquica. Eu vejo que o meu subordinado não está fazendo a faxina adequadamente, vou lá e pego a vassoura da mão dele. Então, eu estou avocando para mim. É um exemplo meio bizarro, assim, bem simples do cotidiano, mas não deixa de ficar evidente que a vocação é eu tomar para mim uma atribuição que estava com o outro. É claro que isso é temporário, eu não vou poder passar a vida toda fazendo a faxina daquele meu subordinado. Assim é para os atos mais complexos, certo? Então, digamos aí, o diretor de um departamento, ele determina ao seu subordinado que realize alguns documentos de natureza circular, por exemplo, um memorando circular, um ofício circular. E esse subordinado não está sabendo fazer, não está sabendo construir o texto ou o destino para onde ele tem que mandar aquele documento. O chefe vai lá e avoca para ele aquela missão e vai executar aquela tarefa, aquela atividade, certo? Então, modificação temporária, delegação e avocação. Bem simples, costuma aparecer bastante em prova, certinho? Então, superamos a competência, vamos à finalidade. A finalidade é, por assim dizer, como é que eu posso colocar para vocês de forma bem simples? A finalidade é o objetivo imediato, é o objetivo tardio. Vou colocar o imediato aqui de novo. O objetivo imediato do ato administrativo. Então, quando eu começo a pensar em alguma atividade, alguma providência para satisfazer o interesse público, eu estou visando lá na frente. Quando eu, administrador público, quero fazer um concurso público, eu estou fazendo um concurso público para PM, por exemplo, porque eu quero mais policiamento ostensivo na rua. Certo? Então, esse é o meu objetivo imediato, lá na frente. Por quê? Porque eu sei que de imediato eu vou ter que lançar edital, eu vou ter que fazer as provas do concurso, fazer curso de formação, formar todo esse pessoal, para só então eu ter o meu policiamento ostensivo na rua. Então, quando a gente fala de finalidade, essa finalidade é o que eu quero lá na frente alcançar com o meu ato administrativo. Certo? Essa finalidade aqui, ela é prevista por lei, ela deve estar muito clara e o administrador não pode fugir dela. Tanto que a gente tem como vício desvio de finalidade. Se eu declarei uma finalidade e faço outra coisa diversa, eu estou diante do desvio de finalidade, que é um vício insanável, é um erro gravíssimo do ato administrativo, causando aí a nulidade dele. Certinho? Essa é a nossa finalidade. Quanto à forma é o modo pelo qual eu exteriorizo a vontade da administração pública, eu exteriorizo o ato administrativo. O ato é todo o conjunto, o objetivo, o que você quer, o que você quer fazer de fato para atingir o interesse público. Mas você tem que transmitir isso aos administrados. E aqui, em regra, a forma é escrita. Lembra do princípio da publicidade lá atrás que a gente viu nas nossas primeiras aulas? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência?
A publicidade não era o diário oficial? Pois é. Então, um ato administrativo, para que produza seus efeitos, ele tem que atender à forma, que é requisito, é elemento da formação desse ato. Então, aqui na forma, em regra, tem a forma escrita. Porém, a lei pode prever outras formas. Vou lá para o exemplo do Código de Trânsito Brasileiro. A gente tem apito do guarda de trânsito, a gente tem semáforo, placa, pintura nas pistas, gestos do guarda de trânsito, que eu não sei os gestos, né? Então, estou inventando aqui. Então, isso são outras formas de exteriorizar um ato administrativo. Que ato é esse, no caso lá? São ordens com base em leis para atender o interesse público. Qual é o interesse público no caso do trânsito? Manter a harmonia social, a ordem pública, certinho? Então, voltando aqui para o nosso quadro, em relação à forma, em regra, a forma escrita. E quais são as outras formas? Sonora, luminosa, simbólica, que são os símbolos, os gestos, beleza? Porém, essas outras formas devem estar previstas em lei, tá bom? E estão lá no Código de Trânsito Brasileiro. A gente não vai estudar o CTB aqui, mas a gente sabe que ele existe, a gente vivencia ele no nosso cotidiano. O motivo aqui é diferente da motivação que a gente viu lá atrás, certo? Quando eu falo de motivo, eu estou falando da ideia, daquilo que está na cachola do administrador. O que ele quer fazer para atender o interesse público. E com base nesse motivo aqui, é que ele vai aí descrever a finalidade dentro de uma forma para alcançar o objeto que a gente vai já tratar. Quando eu digo que o motivo é diferente da motivação, é porque o motivo é a ideia. Enquanto que a motivação, ela é a exteriorização dessa ideia. Quando eu vou falar do motivo e vou exteriorizar, que eu vou botar isso num documento, botar ficou ridículo, né? Mas é botar mesmo. Quando eu vou descrever essa motivação num documento, eu vou encontrar lá, por exemplo, um decreto, uma portaria, considerando blá, 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 considerando tal, resolve. E aí vem a determinação embaixo. Quem já leu uma portaria ou um decreto, tá entendendo o que eu tô falando. Considerando o artigo tal da lei X, considerando a necessidade de contratação de pessoal para limpeza de prédio público, resolve contratar a empresa ABC de limpeza para executar tais serviços. É disso que eu estou falando. Então, essa motivação é a exteriorização da ideia que é o motivo, certinho? Quando eu falo para vocês que eu não gosto de método mnemônico, é justamente por causa disso aqui, povo, ó. Motivo. Motivação. Aí, a alma cebosa do teu examinador coloca lá, assinale a alternativa que contém apenas requisitos do ato administrativo. Aí ele coloca finalidade, forma e motivação. Se você decorou só o MO do COFINFOMOB, tu cai na pegadinha da motivação. Só que motivação é diferente de motivo. O motivo ele é mais abstrato, enquanto que a motivação ela tá concreta ali no papel. Certinho? Então, cuidado aqui. Quando vocês falarem, COFINFOMOB, motivo. Então, cria uma estratégia para fixar que esse MO aqui do mnemônico é de motivo e não de motivação. Certo? Muito cuidado, eu me preocupo muito com isso aqui quando a gente trata desse assunto. Por fim aqui, objeto, último requisito ou elemento do ato administrativo. O objeto é o que eu quero alcançar de imediato, é o efeito imediato do ato administrativo. Então, por exemplo, se eu quero exonerar um servidor, qual é o objetivo imediato? Meter o pé na bunda desse cara, mandar ele embora para a rua. Esse é o objetivo imediato. É claro que isso tem um nome bonito, né? É vacância do cargo público, vacância da função de confiança, certo? Então esse é o objetivo imediato. Qual é o objetivo imediato de uma exoneração? Deixar aquele cargo aberto para que eu possa colocar outra pessoa no lugar.
Digamos que a gente teve aí cargos vagos pela aposentadoria de vários servidores, que é o que está acontecendo na PF, na PRF, por isso que está abrindo vagas para novas contratações. Então, qual é a minha finalidade imediata? Preencher os cargos vagos. Qual é o objetivo imediato? Colocar esse pessoal na aposentadoria, né? Então, o objeto diz respeito ao que eu quero alcançar de forma imediata. Então, relembrando aqui, o nosso mnemônico é o co, fi, fo, mob. Pode colocar assim, ó, co, fi, fo, mob. Lembrando que esse mo é de motivo, sempre, tá? Se vocês gostam do mnemônico, pode usar, não está totalmente condenado não, mas tenham esse cuidado aqui. Beleza, agora que eu já conheço os requisitos e os elementos, eu preciso compreender que parte deles tem a característica de serem vinculados. Quando eu digo que algo é vinculado, ele é vinculado à lei. Só cabe fazer o que a lei expressamente determina. Então, aqui, para competência, finalidade e forma, eu não tenho margem de escolha, eu não tenho discricionariedade. Quando eu digo assim, eu estou me considerando o administrador, certo? Então, aqui, competência é fixa, determinada por lei. Vai ter a lei da carreira, a lei de nomeação daquela pessoa, daquele órgão para executar tais atos, por exemplo. Quem é que cuida de medicamentos e drogas no Brasil? Anvisa. Então, a competência da Anvisa vai estar prevista numa lei, certinho? Finalidade, as finalidades de um determinado ato, da prática de uma função administrativa, vai estar descrito numa lei. Finalidade, por exemplo, da polícia militar, da polícia civil, polícia investigativa, polícia ostensiva, isso vai estar previsto na lei. Forma, a exoneração deverá ser publicada em diário oficial. Tu consegue publicar uma voz no diário oficial? Não. Então, a forma escrita, certinho? Um decreto tem que ser escrito. É por isso que o que uma autoridade fala numa solenidade, num evento do governo, da prefeitura, não é levado em consideração, não tem segurança jurídica até que ele assine o decreto, certo? Forma escrita em regra. Lembrando que nós temos outras formas, desde que a lei expressamente preveja. Certinho? Então, competência, finalidade e forma são elementos vinculados. Isso costuma ser cobrado em prova, tá bom? Motivo e objeto são vinculados, porém, para algumas situações, a lei prevê discricionariedade. Quando a gente fala em discricionariedade, a gente fala em margem de escolha. E essa margem de escolha, ela vai ser sempre atendendo aí os critérios da oportunidade e da conveniência. Nós vamos aprofundar a oportunidade e conveniência mais adiante, certo? Então, o objeto e o motivo, eles decorrem de legislações também. Porém, em algumas situações é dada essa margem de escolha, certinho? Superamos aqui conceito, pressupostos e requisitos e elementos do ato. Geralmente, o teu examinador, ele tenta fazer uma confusão nas questões, misturando um pedaço de lá com um pedaço de cá e mais dos atributos que a gente vai ver já já. Como é que você sai dessa enrascada? Fazendo aí um resuminho muito simples no teu caderno. Quando eu falo em elementos ou requisitos do ato, eu penso em pedaços. São os pedaços para que eu possa formar um ato administrativo. Sabe aquele brinquedo Lego de montar? Todo mundo sabe o que é o Lego. Pronto, pensa no ato administrativo como se fosse o Lego. E cada item desse aqui, o pedaço do Lego. Certo? Tu tem que encaixar todos esses requisitos para que tu tenha um ato administrativo. Senão ele vai ser nulo. Por que que eu digo com toda certeza que ele vai ser nulo? Porque o artigo 2º da Lei da Ação Popular me diz isso. São nulos os atos administrativos com vícios de... Tá no teu material, dá uma lida lá. Certinho? Então, quando eu falo de elemento, eu vou lembrar de
pedaço, são os pedaços do ato administrativo. Tem que estar tudo perfeitinho, senão dá nulidade. Quando eu falo em pressuposto, é que o que o ato deve fazer? O que o ato deve fazer? Exprimir a vontade do Estado, ser baseado em normas de direito público e que produza efeitos de interesse público. O que a gente mais vê aí é gente usando a máquina pública para atender interesse privado. Aí vem Ministério Público, bate em cima, Justiça, e a gente tem esse monte de notícia aí de corrupção, certinho? Então, elemento, pedaço, pressuposto, o que o ato deve fazer? E aqui os atributos, que são as características desses atos. Uma vez que eu tenho os pedaços, que eles são para executar a vontade do Estado e o interesse, atendendo o interesse público, cada ato desse vai ter uma característica, que é o que a gente vai ver no próximo quadro.